RJ Interior. Oferecimento. Colégio Atlântico. Referência na educação, referência para a vida. Telefone 2773-2849. E Supermercado J. Pavani. Faça suas compras com conforto e qualidade. Baixe o nosso aplicativo. Telefone 99850040. Terça-feira, 1º de fevereiro de 2022, o RJ está no ar com as principais notícias da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Veja os destaques de hoje. Virou rotina. Moradores registram mais ônibus quebrado em Macaé. Nós estamos em situação precária. Ônibus demora horas no ponto, a gente, entendeu? Tem vezes que nós ficamos até 2 horas num ponto de ônibus. Quem precisa andar de bicicleta em Macaé questiona a falta de bicicletário no município. O jeito é improvisar e amarrar em postes ou em troncos de árvores. Acho que teria que ter um espaço, né, para a pessoa colocar sua bicicleta que não atrapalhasse a passagem das pessoas, né? Moradores do bairro Aterrado do Imburo pedem atenção e melhoria ao poder público. O que nós queremos que eles façam aqui é um serviço que seja, entendeu? Um serviço que dure para anos e mais anos. Essas e outras notícias agora no RJ Interior. Parece notícia repetida, mas não é não. Transporte coletivo de Macaé volta a ser alvo de reclamação devido à má prestação de serviço. A estrutura precária tem causado indignação. No último final de semana, mais registros foram feitos. Acompanhem só na reportagem de Alex Maia. Mais uma viagem interrompida no último sábado diante de um ônibus da linha T23 que quebrou. Problemas constantes que parecem não ter fim. Morosidade pelos pontos, superlotação e os ônibus quebrando, o que causa a insatisfação dos que dependem do transporte público. Há quase 18 anos prestando serviços no município, o sucateamento dos coletivos na cidade segue sendo alvo de reclamações. Nós estamos em situação precária. Ônibus demora horas no ponto, a gente, entendeu? Tem vezes que nós ficamos até 2 horas num ponto de ônibus. No aeroporto, terminal SEAB, leva horas para vir um ônibus. Quando vem lotado, não tem nem lugar para a pessoa nem trafegar dentro do ônibus. Macaé é um lugar que só tem uma linha só, então a gente depende dessa linha, né? Depende muito dos ônibus, a gente fica 2 horas, às vezes 1 hora e pouca no ponto do ônibus, a gente mora em comunidade, precisa muito de condução, depende dessa condução, que nós temos só essa linha. Se eu achava que precisava de mais outra linha em Macaé, e nós precisamos. Mas até agora não conseguiram nada. 2022 está só começando e a quantidade de problemas apresentados somente neste mês de janeiro reflete na urgência de melhorias para melhor atender a população. De acordo com a Prefeitura de Macaé, na penúltima sexta-feira, a Procuradoria-Geral do município entrou com uma ação judicial contra a CIT em prol da manutenção da frota, que passou por uma renovação recentemente com 40 ônibus. Embora a população enfrente essas dificuldades, o contrato de concessão entre a CIT e o município é válido até 2025, ou seja, mais 3 anos pela frente de desgaste se nada for mudado. Nesse sentido, a ação judicial visa antecipar a tutela para que mais prejuízos não aconteçam. Segundo a Prefeitura, a ação ainda solicita que a empresa comprove na Justiça a manutenção regular da frota, estando sujeita ao pagamento de multa diária, pois os problemas nos coletivos causam insegurança e colocam em risco a vida dos passageiros. A gente se encontra numa situação de monopólio aqui em Macaé, em questão de transporte público, onde a CIT, a nossa empresa de transporte público, ela é a única na cidade e não consegue atender a demanda do mercado, sim. Tem muito ônibus, bastante ônibus, mas a cidade não tem estrutura e ruas para tantos ônibus assim circularem. Precário.
Muito ruim mesmo. Não tem ônibus, entendeu? Tá muito ruim mesmo. Muito tempo aqui esperando nesse ponto aqui o ônibus. Muita hora que a gente fica esperando o ônibus. E os ônibus tudo superlotado com a pandemia, né? Tudo superlotado. O ônibus fica mais de 1 hora no ponto. Com certeza. Moradores de Cabo Frio flagraram o momento em que a água de esgoto passava para o canal do Itajuru, que deságua na Praia do Forte. Vamos ouvir o morador falando sobre esse problema? Como é que pode isso, né? As autoridades fazer vista grossa com uma situação dessa. É uma língua preta, né? Satisfatória, né? Aqui, ó. Porra, um bairro nobre desse dá passagem, né? Um restaurante, tudo top de linha, né? E a gente retratar, né, cara, uma situação dessa. Olha aqui, ó. Chega aqui perto, aqui, ó. É porque pelo vídeo vocês não conseguem sentir o cheiro de esgoto, mas vocês já podem perceber, ó, na margem de toda a lagoa aqui, ó. Olha a cor da água, como é que fica, ó. A concessionária Prolagos já foi até o local e a situação está normalizada. De acordo com a concessionária, o centro de Cabo Frio conta com um sistema de esgoto de coleta em tempo seco, que intercepta as redes de drenagem pluvial e direciona as contribuições para as estações de tratamento. O vídeo mostra o funcionamento regular deste sistema, após uma forte chuva que atingiu o centro de Cabo Frio. Quando há chuvas fortes e concentradas, o volume excedente da rede de drenagem é escoado para evitar o alagamento de ruas e casas. Ainda segundo a Prolagos, casos como esse são pontuais e não geram danos ao meio ambiente. Olha, 2 estabelecimentos comerciais de Campos foram alvos de criminosos. O primeiro crime foi em uma farmácia, quando o bandido chegou ao local e tentou efetuar a compra de medicamentos. Após o cartão ser recusado 3 vezes, ele retornou e apontou uma faca para o balconista e pegou a aliança e 2 aparelhos celulares. De acordo com a Polícia Militar, após patrulhamento de rotina, perceber a movimentação na rua, o suspeito foi detido e preso. Já o outro crime aconteceu na rua Conselheiro Otaviano, no centro de Campos, onde uma gráfica foi invadida e furtada. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem invadiu o local e começa a revirar o estabelecimento. Ele furtou uma bicicleta, camisas personalizadas e vários outros produtos. Segundo os proprietários do local, o prejuízo é de cerca de R$7.000. Que coisa, hein? Agora, quer ficar por dentro de todas as notícias da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense? Então convido você para visitar as nossas páginas. Veja só. Um homem foi morto a tiros dentro da própria residência na Rua 3, na localidade de Travessão, em Campos. De acordo com a Polícia Civil, ainda não há informações sobre a autoria do crime e nem qual foi a motivação. O caso foi registrado na delegacia de Guarus, onde é investigado. Vamos dar um giro na região e saber o que foi notícia no interior? Um homem foragido da justiça foi preso em Campos durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. O suspeito conduzia um veículo pela BR-101 quando, no quilômetro 78, a equipe da PRF realizou a abordagem e os policiais constataram 2 mandados de prisão em aberto. O motorista foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis realizou fiscalização em postos de combustíveis na região dos Lagos. Segundo fiscais, o litro de combustível chegou ao valor de R$ 8,29 em um dos postos visitados. Esta é a primeira vez que o órgão registra valores acima de R$ 8,00 no litro da gasolina. A ANP faz a coleta de preços de combustíveis todas as semanas e irá continuar fazendo o monitoramento do valor nos postos.
O município de Casimiro de Abreu saiu da bandeira verde e voltou para a bandeira amarela, que é considerado risco médio de classificação do novo coronavírus. No sábado e domingo, a Secretaria de Saúde registrou 94 casos confirmados e um óbito. Ontem, a saúde registrou mais 25 casos de coronavírus no município. A Prefeitura de Macaé se reuniu com a promotoria do Ministério Público para apresentar o cenário atual dos casos de Covid-19, principalmente na faixa etária infantil. Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento não tem índice alto de casos graves de Covid-19 em crianças em idade escolar. A Secretaria de Educação realiza planejamento de retorno total das unidades de ensino municipal, de acordo com as orientações e protocolos definidos junto à saúde. Todos os dados serão divulgados de forma oficial pelo governo ainda nesta semana. O retorno às aulas está previsto para a próxima segunda-feira, dia 7. O RJ Interior dá uma pequena pausa, não saia daí, já já estarei de volta. Em 2022, o supermercado J. Pavani mais uma vez quer estar junto com você e sua família. Aqui tem as melhores carnes para churrasco, frios e laticínios, padaria e hortifruti. Tudo em bebidas e grande variedade de produtos que você já conhece numa loja ampla e recheada de ofertas. Baixe o nosso aplicativo, faça suas compras com conforto e tranquilidade que levamos até você. Supermercado J. Pavani, Rua Evaldo Costa, 100, Sol e Mar, Macaé. Telefone 37370460 e na Avenida Nossa Senhora da Ajuda, na Ajuda de Baixo. Na New Bike você encontra uma loja completa de acessórios, peças e bicicletas nacionais importadas para todas as idades. Aqui você encontra conforto e qualidade, compra 100% segura, ofertas imbatíveis. Dividimos 10 vezes num cartão sem juros. New Bike em 2 endereços em Macaé, Avenida Evaldo Costa, 895 Sol e Mar, Avenida Tancredo de Almeida Neves, Parque Aeroporto. Telefone 2221424388. Impostos são cobrados, as contas não param de chegar, mas a infraestrutura do bairro para os moradores do aterrado do Imburo deixa a desejar. A falta de ações por parte do Poder Executivo gera insatisfação por parte da população. Confira só na reportagem. O tempo passa e os problemas do aterrado do Imburo seguem causando a insatisfação dos moradores. As contas chegam diariamente, mas a garantia do básico para uma vida digna não existe. No último domingo, um carro com crianças acabou caindo nesta vala aberta pelo poder público para escoar a água das fortes chuvas que atingiram a cidade há 15 dias, deixando o bairro alagado. Wagner Ferreira sente falta de ações por parte do Executivo em prol da região. Hoje nós estamos nessa situação aqui. Eles vieram aqui, nós ficamos ilhados aqui com a chuva que teve, entendeu, durante atrás, que aconteceu conosco aí, entendeu? Então o que acontece? Isso aqui ficou tudo ilhado. Isso aqui ficou tudo ilhado. 15 dias. Vieram aqui, entendeu? Fizeram isso aqui, se deságua, fizeram essa vala para amenizar, pronto. Tirou a água dali, graças a Deus. Só o que acontece? O que nós queremos que eles façam aqui é um serviço que seja, entendeu? Um serviço que dure para anos e mais anos. Falta água nas torneiras, as ruas são tomadas por buracos, há esgoto a céu aberto e quando chove, a situação fica ainda mais crítica com a quantidade de lama que dificulta o tráfego de pedestres e veículos. E não acabou. Dependendo da intensidade da chuva, os moradores ficam sem luz dentro das residências. Olha, tá difícil a situação, porque toda vez que chove a gente fica sem energia. E não é a primeira vez, isso tem acontecido constantemente e não é só isso também que vem acontecendo. Tem muito demais problemas, por exemplo, a pista, todas as vezes esses buracos, essas lamas
E tá difícil, muito difícil mesmo por moradores. Não é só isso, tem muitas e muitas outras coisas. A pracinha, por exemplo, está abandonada. É um rio, entendeu? Dentro da pracinha tem uma construção aonde que deveria, ao meu achar, deveria ser o quê? Um CRAS ou algo ligado a alguma associação para quê? Para projeto, para balé, judô, para tirar as crianças, né, da rua, né? Eu acho uma falta de respeito, desleixo, o jeito que a gente vive aqui. Na realidade, aqui nesse lugar, a gente vive jogado, como se a gente não fosse nada. Porque aqui, qualquer chuvinha que dá, a gente fica sem energia total. Que quando chove, né, como você está vendo, tá precária a situação, fica tudo alagado, rua cheia de buraco, você tem prejuízo até com carro, muitas das vezes bate, quebra peças, coisas assim. E esse, né, acidente que teve aqui com essas pessoas, tinha criança, a gente sabe que a nossa segurança tem que estar em primeiro lugar, mas infelizmente as autoridades não estão preocupadas com isso. Estão deixando a gente ao léu, né? A gente sobrevive como pode. As crianças não têm um lazer, ó, não posso nem trazer meu filho, aqui os brinquedos são tudo com pregos de pontas, quebrado, e é difícil. Eu peço às autoridades, né, que olhem pelo bairro aterrado do Imburo. Nós merecemos também um pouquinho de respeito, um pouquinho de consideração. Essa é a realidade do aterrado do Imburo. A falta de pavimentação, de saneamento básico, o desabastecimento de água são alguns dos principais problemas. E não para por aí. A única praça pública que há no local, que deveria ser espaço de lazer entre as crianças e famílias, se encontra nessas condições. Este engenheiro revelou para a equipe de reportagem do RJI que há anos os moradores enfrentam a falta d'água, o que prejudica nos afazeres domésticos. O problema do aterrado do Imburo, ele vem ao longo do tempo, né? Eu acho que um dos maiores problemas que nós temos aqui é a questão da água. A extensão de água, ela está muito próxima aqui no bairro Itaparica. E ao longo do tempo, os moradores vêm reclamando, vêm pedindo, vêm fazendo as solicitações nos locais que devem fazer e nós não somos atendidos, entendeu? É um descaso muito grande. E você tem problema no seu bairro? Faz um registro e envia a sua reclamação para o nosso quadro O Seu Problema é Nosso, aqui no RJI. Moradores da Rua 3 do bairro Bosque Azul em Macaé reclamam das condições precárias e perigo dos postes de iluminação pública na localidade. Postes de iluminação deteriorados, a base do concreto já cedeu e os vergalhões estão expostos. Segundo os moradores, a concessionária já foi acionada sobre o perigo, mas até o momento não resolveu o problema. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Enel, que por meio de nota informou que vai enviar uma equipe para fazer a substituição de postes até o final de semana. Esperamos, né? Olha, moradores do bairro Recanto das Dunas, em Cabo Frio, reclamam de uma grande quantidade de lixo que está na calçada na rua Jacob Mureb. No local, são vistos peças de armários, garrafas, tênis, galhos e outros objetos. Os moradores afirmam que o problema já existe no local há 2 semanas. Eles afirmam que os profissionais da coleta de lixo não estão sendo vistos na região. Entramos então em contato com a Prefeitura de Cabo Frio, mas ainda não tivemos um retorno sobre o problema. Esse lixaral está com 3 semanas aí, ninguém vem para tirar, já reclamamos e nada. Vamos dar um parecer, colchão, olha o tanto de lixo. E quanto mais tem, mais jogam. Aí fica difícil, tem urubu, tem tudo aqui. É horrível. Olha, moradores de São João da Barra enviaram imagens da estrada que liga a localidade de Pipeiros à estrada de Palacete e está interditada. Segundo eles, a via foi interditada para auxiliar o escoamento de água após o rompimento de barragem de Barcelos e até agora não foi normalizado. E muitos precisam utilizar a estrada, né, gente, para trabalhar. Vamos ouvir um trecho da reclamação? Com o rompimento do dique do Paraíba, precisou abrir, fizeram análise, precisou abrir essa estrada aqui para poder passar um volume de água maior. Só que até agora já passou o volume de água, né, que tinha que passar, as águas baixaram, graças a Deus,
e agora continua aberto e interrompido essa estrada. Por meio de nota, a Prefeitura de São João da Barra informou que, devido ao rompimento do dique na localidade de Barcelos, no dia 12 de janeiro, foi necessário fazer uma abertura na estrada do Martinho para escoamento do volume de água proveniente do Rio Paraíba do Sul, pois as manilhas presentes no local eram de baixa vazão. Um processo de compra de manilhas foi realizado e o serviço de colocação deverá acontecer dentro de 10 dias. Vamos esperar. Quer assistir essas e outras edições do RJ aí? Então veja como é fácil. Nós vamos falar agora sobre falta de vagas, mas não é de vaga de carros não, é falta de bicicletários na cidade de Macaé. Sem infraestrutura, muitos recorrem a troncos de árvores, postes e ferros. Eu fui às ruas hoje pela manhã e conferi de perto cada cena, acompanhe só. E é de bicicleta que muitos moradores de Macaé fazem suas coisas. Trabalho, banco, médico, compras. A circulação de bikes é bem grande, mas na hora de parar, olha o que Iago tem que fazer para entregar a sua mercadoria. O trabalho é bem rápido, eu entrego, pego o dinheiro, volto muito rápido. É bem difícil dar alguém roubar, entendeu? Você nem botou cadeado, não corre o risco? Corre o risco se alguém quiser roubar, vai roubar, né? Mas eu acho que não. Não tá faltando? Mais espaço para guardar as bicicletas. Da mesma forma que vimos muita gente circulando, vimos muitas bikes amarradas pela rua. Segundo os ciclistas, esse é o resultado da falta de bicicletários em Macaé. As bicicletas ficam nos postes, placas de trânsito, nos semáforos, nas esquinas, encostadas nas paredes. Acaba que vira uma poluição visual e atrapalha na circulação de pedestres. Acho que teria que ter um espaço, né, para a pessoa colocar sua bicicleta que não atrapalhasse a passagem das pessoas, né? Já se sentiu já prejudicada? Principalmente aqui na Caixa Econômica, que o pessoal fica muito aqui amontoado aqui, né? Principalmente com essa pandemia, né? Aí tem que dividir espaço. Eu venho pela rua. Estamos em um dos pontos mais movimentados do centro de Macaé, que é a Praça Veríssimos de Melo, e encontramos, olha, um bicicletário com uma bicicleta amarrada apenas. Mas se você for ver do outro lado da pista, olha só, várias bicicletas amarradas em um guarda-corpo justamente na esquina da Avenida Rui Barbosa. Percorremos algumas ruas pelo centro e o cenário é o mesmo. Olha nesse trecho aqui, olha, as duas bicicletas amarradas junto a uma placa de trânsito e, se não bastasse, olha, amarradas também a uma lixeira. Incrível, né? Essa bicicleta encontramos estacionada no meio da calçada, em frente a um banco. Olha, a cidade fica feia, atrapalha a gente passar. Olha só, tem condições uma coisa dessa? Sem condições, né? E não faltam reclamações. Pedestres se esbarram e dividem o mesmo espaço, com muitas delas na calçada. Eu vejo que tá muito difícil pra gente, porque também quem é dono de bicicleta não tem onde colocar. Tinha que ter um bicicletário, né? E a gente não tem na cidade. Só na orla que tem. Aqui não tem onde amarrar a bicicleta. E se não amarrar, levam, né? Então, a gente fica assim... A gente atrapalha a gente, mas a gente também entende o usuário que precisa amarrar a bicicleta, né? Senão roubam a bicicleta deles, eles ficam sem, às vezes, meio de transporte e muitas vezes meio de sobrevivência, né? E você está em busca de oportunidade de trabalho? Veja as vagas disponíveis na sua região, aqui na Hora do Trabalho. Em Rio das Ostras são oferecidas 308 vagas, uma para ajudante de cozinha, 6 para ajudante de pizzaiolo e 6 para auxiliar de instalação.
O candidato deve procurar o Centro de Cidadania na Rua das Casuarinas 595, no bairro Âncora, horário das 8 da manhã e 5 da tarde de segunda a sexta-feira. Em Campos estão disponíveis 165 vagas de emprego, entre elas 10 para atendente de restaurante e garçom, 10 para vendedor, 3 para gerente e 2 para auxiliar de marcenaria. Os interessados devem ir até o balcão de emprego nos altos da rodoviária Roberto Silveira, no centro. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Já em São João da Barra são oferecidas 8 oportunidades, entre elas 1 para assistente de comunicação, 1 para auxiliar técnico de segurança do trabalho e 1 para recepcionista bilíngue. Os interessados devem ir para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico na Avenida Rotary 783. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para esta quarta-feira? Em Saquarema, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, máxima de 29 e mínima de 23. Arraial do Cabo, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, máxima de 28, mínima de 21. Macaé e Campos, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 32, mínima de 23 graus. Em Itaperuna, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 32, mínima de 21 graus. A edição do RJI fica por aqui. Amanhã estaremos de volta às 7 horas da noite. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, então. Beijinho. Tchau, tchau.